Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo está voltando e faz necessário. Preguemos o Evangelho segundo a palavra, certo? E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre renúncia, certo? Porque eu vi um vídeo que fala, um rapaz estava falando que o caminho para o paraíso parece o inferno, o caminho para o inferno parece o paraíso. São coisas diversas, mas antes de a gente entrar no assunto, que toda a honra e glória seja dada ao Criador do céu, da terra e do universo, nosso único Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que veio, deu a vida por nós, morreu, ressuscitou o terceiro dia para que todos nós sejamos salvos, certo? E que nem eu estava falando para vocês, o caminho para o paraíso parece um inferno. Por quê? Porque é um caminho cheio de provações, cheio de dificuldades, em que Deus ele vai estar nos moldando, como o oleiro molda o barro, certo? Ele vai estar nos refinando ali, moldando segundo a vontade dele, para quando a gente chegar lá em cima, a gente não se perder e a gente não fazer coisas que desagradem ele e colocar tudo a perder. Porque no final de tudo, o que importa é o quê? É a salvação, certo? E em Mateus capítulo 16, versículo 25 a 26 diz: Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem pode dar em troca de sua alma? Esse versículo aí, ele já reflete mais ou menos naquela parte que a gente estava falando que o quê? Que o caminho pro paraíso parece o inferno. Que nem falou assim, quem quiser salvar sua vida vai perder. Então você vai começar a perder coisas, você vai começar a passar por dificuldades. E nem falou também, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que no caso, o caminho para o inferno parece o paraíso. Você tá lá, tá indo pro inferno, mas o caminho tá uma maravilha. Você tá pegando um monte de gente, tá se relacionando com um monte de gente, tá gastando dinheiro doidado, saindo para vários lugares. Mas por quê? Porque o caminho para o inferno parece o paraíso. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E no final perder sua alma, certo? Em Lucas capítulo 14, versículo 33 diz: Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, galera, a gente tá aqui numa batalha em que a gente vai ter que renunciar e abrir mão das coisas o tempo inteiro, certo? E é mais ou menos isso que Jesus cobra, porque a gente não pode ser apegado com nada, certo? Principalmente, e põe na cabeça de vocês, normalmente, essas renúncias são de coisas que não agradam aos olhos de Deus, que não vêm de Deus, certo? Então, em Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz: Portanto, irmãos, rogo, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, este é o culto racionais de vocês. Então a gente tem que estar o momento inteiro rogando que, pela misericórdia de Deus, toda vez que a gente se levanta de manhã, a misericórdia de Deus, ela se renova, certo? E a gente tem que fazer o quê? Se oferecer em sacrifício vivo. Renunciar às coisas da nossa vida. A gente vai sacrificar as coisas que não agradam a Deus para viver um caminho de retidão junto com Deus, certo? Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20 diz: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, galera, a gente tem que renunciar, a gente tem que crucificar, certo? As coisas da carne, as coisas que não agradam a Deus, para a gente poder viver uma vida nova, uma vida com Deus, certo? Nesse meio percurso aí, provavelmente muitas coisas vão acontecer. Você vai ser testado, certo? Vai ser um momento em que Deus ele vai te provar para ver se você realmente está disposto, se você realmente quer aquilo que vem dele, certo? Em Filipenses, capítulo 3, versículo de 7 a 8, Paulo estava dizendo: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Porque, galera, no final de tudo, que eu estava falando para vocês, o que importa é a salvação, certo? Tudo isso aqui vai passar. Que nem a palavra diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra durará para sempre. Entende, galera? Aqui a gente vive uma vida curta. Muitas vezes as pessoas vão embora aos 20, vão embora aos 30, aos 40, aos 80. Mas o que é 80 anos comparado com a eternidade? Não é nada. Então a gente tem que refazer essa conta na nossa mente, certo? E ver o que realmente vale a pena mesmo. Pensar, de todas as pessoas que estão ao seu redor, quem que deu a vida por você? Foi Jesus Cristo. Então, galera, sigam Jesus, honrem o nome de Deus, certo? E para deixar aqui para vocês o último, em Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz: Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, já está avisando aqui: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo que você aprendeu a vida inteira, que você deveria fazer, que você deveria pegar todo mundo, que você deveria acumular riqueza, que você deveria trabalhar que nem louco para ter cada vez mais dinheiro, comprar bem, trocar toda hora de carro, trocar toda hora de moto, trocar de casa, viajar. Desejos maus e a ganância. Por quê? É errado você ter alguma coisa? Não. Só que quando você entra no ciclo de viver eternamente por aquilo,
certo? Você acaba deixando de se preocupar com a sua salvação, com o que Deus quer te dar, que é o mais precioso, certo? E começa a se preocupar com coisas terrenas, coisas que vão passar. Coisas que agora podem valer alguma coisa, mas daqui 10 anos não vão valer. Porque esse é o sistema terreno. Está em constante desvalorização para fazer as pessoas ficar na corrida do rato e cada vez mais ali, ó, indo em busca atrás de algo que é o quê? Que é passageiro. Então, galera, chegamos ao final do vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Multiplique, frutifique, dê discernimento, sabedoria, restaure o relacionamento de vocês, a casa de vocês, certo? Dê libertação contra toda obra maligna das trevas, certo? Todo dardo inflamado, seta contrária na vida, nos pensamentos de vocês. E como eu sempre deixo no final aqui, em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 8 diz: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta, ela será aberta. Pois o que pede, ele recebe, o que busca, ele encontra, e o que bate a porta, ela é aberta, e você entra lá com Deus, Deus te acolhe, Jesus te abraça, ele te ajuda, certo? Então se você está passando por um momento de dificuldade na vida, se está passando por um momento que você não acredita em Deus, peça. Peça porque ele vai se revelar para você. Se você não sabe rezar, fecha a porta do seu quarto e entra lá e fala: meu Deus, me ajuda. Eu não consigo acreditar no Senhor, tô passando por muita dificuldade, eu não consigo ver solução no final do túnel. Se manifesta pra mim, fala comigo de alguma forma. Ele vai falar, galera. Pode ter certeza, porque ele deseja a salvação de todos, certo? E ele ama a todos, por isso que Jesus Cristo veio pra dar a vida por todos nós. Então é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo.